Eu olhava para as minhas unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho, enquanto o som do seu choro desesperado ecoava pela sala de estar. Patético. As lágrimas dela manchavam o tapete persa que custava mais do que a vida inteira daquela mulher. O bracelete de diamantes, o presente de aniversário do meu marido, estava exatamente onde eu o coloquei, no bolso do seu avental surrado. Era quase fácil demais. Ela nem percebeu quando esbarrei nela perto da cozinha, deslizando a joia para dentro do tecido puído. Ver o pavor tomar conta dos seus olhos quando os policiais puxaram a peça brilhante do seu bolso foi o ponto alto do meu dia. Eu juro, dona Verônica, eu não peguei nada, pelo amor de Deus! Ela gritava, se debatendo enquanto as algemas frias travavam em seus pulsos. Eu apenas forcei algumas lágrimas, um soluço contido, e me apoiei no braço do segurança. A cena era perfeita. Uma pobre coitada. Uma ladra tentando se aproveitar da minha boa vontade. Ninguém jamais acreditaria nela. A vida dela acabou hoje. E o melhor de tudo, ninguém nunca saberá que foi apenas um jogo para aliviar meu tédio. Que apodreça na cadeia. Lúcia apertou a alça da bolsa puída, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Aquele era seu primeiro dia na mansão dos Almeida. A casa era um colosso de mármore e vidro, um mundo à parte da sua realidade de paredes sem reboco e contas atrasadas. Ela precisava daquele emprego mais do que precisava de ar. Seus 2 filhos pequenos dependiam daquele salário. Ao ser recebida, uma mulher alta, de cabelos loiros impecavelmente penteados e um vestido de seda que parecia flutuar, desceu as escadas. Era Verônica. Seus olhos azuis, frios como gelo, percorreram Lúcia de cima a baixo, um misto de análise e desprezo. Você deve ser a nova faxineira, Lúcia, certo? Disse ela, a voz polida, mas sem um pingo de calor. Sim, senhora. Muito prazer, respondeu Lúcia tentando sorrir. Verônica não retribuiu. Em vez disso, começou a ditar uma lista interminável de regras, cada uma mais absurda que a outra. Não toque nos meus objetos de decoração. Não olhe para o meu marido. E, acima de tudo, não quero ouvir a sua voz, a menos que seja para responder a uma pergunta minha. Entendeu? Lúcia apenas assentiu, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Enquanto a patroa se afastava, o choro de uma criança ecoou do andar de cima, uma voz fina e frágil. Verônica parou, virou a cabeça ligeiramente e, com o mesmo tom gélido, disse: Ah, e mais uma coisa. Fique longe do quarto do meu filho. A babá eletrônica está sempre ligada e eu não tolero estranhos perto dele. A ameaça velada pairou no ar, mais pesada que o perfume caro que a mulher exalava, deixando Lúcia paralisada no meio do hall suntuoso. As semanas que se seguiram foram um exercício de invisibilidade. Lúcia se movia pela casa como um fantasma, esfregando, polindo e limpando, sempre de cabeça baixa. A presença de Verônica era uma sombra constante, uma vigilância silenciosa que a deixava sem ar. A patroa parecia ter prazer em criar armadilhas, deixando objetos de valor em locais improváveis, como se testasse sua honestidade a cada minuto. Lúcia desviava de tudo, focada apenas em fazer seu trabalho e voltar para o abraço quente de seus filhos no fim do dia. Mas algo a incomodava, o choro baixo e constante que vinha do quarto do pequeno Arthur. Ela nunca via o menino, apenas ouvia seus lamentos abafados. Certo dia, enquanto limpava o corredor do 2º andar, viu o aparelho receptor da babá eletrônica, esquecido sobre uma cômoda. A tela estava ligada, mas sem imagem, apenas o áudio ativo. Um chiado baixo preenchia o silêncio até ser cortado pela voz de Verônica, vinda do aparelho. Não era a voz polida e controlada que Lúcia conhecia. Era uma voz sibilante, carregada de um veneno que a fez gelar. Para de fazer escândalo. Seu pai vai chegar e ver que tipo de criança mimada você é. Ninguém aguenta mais você. Fica aí chorando até aprender a ficar quieto. Lúcia levou a mão à boca, o horror subindo pela garganta. Ela ouviu um soluço infantil, seguido de um silêncio aterrorizante. Naquele instante, Lúcia entendeu que o luxo daquela casa escondia uma crueldade muito mais profunda do que a simples arrogância. A mulher para quem trabalhava não era apenas uma patroa ruim, era um monstro. O conhecimento do que acontecia a portas fechadas transformou o medo de Lúcia em uma angústia insuportável. Cada choro abafado de Arthur era uma faca em seu peito. Ela não conseguia mais trabalhar em paz,
seus olhos constantemente buscando uma brecha, uma chance de ajudar. Sua mudança de comportamento não passou despercebida. Verônica a observava com mais intensidade, seus olhos frios parecendo perfurar a alma de Lúcia. Anda muito distraída ultimamente, não é, Lúcia? Comentou a patroa certo dia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Espero que não esteja metendo o nariz onde não é chamada. Pessoas curiosas costumam ter fins desagradáveis. A ameaça era clara, mas a imagem de uma criança sofrendo era mais forte que o medo. A oportunidade surgiu numa tarde chuvosa. Verônica saiu para um evento de caridade. A ironia fez o estômago de Lúcia revirar. Com o coração martelando contra as costelas, ela subiu as escadas e parou em frente à porta do quarto de Arthur. Estava entreaberta. Empurrando-a com a ponta dos dedos, ela espiou. O menino estava encolhido num canto, abraçando os joelhos, o olhar perdido no vazio. O quarto era impecável, mas frio, sem brinquedos à vista como uma cela de luxo. Lúcia sentiu uma vontade avassaladora de entrar e abraçá-lo, mas um arrepio percorreu sua nuca. Uma presença. Ela se virou lentamente e deu de cara com Verônica, parada no corredor como uma predadora silenciosa. O sorriso falso havia sumido. O que restou foi uma expressão de puro ódio. Eu te avisei, sibilou Verônica, dando um passo à frente. Eu avisei para ficar longe do meu filho e da minha vida. Você não faz ideia do erro que cometeu. Antes que Lúcia pudesse gaguejar uma desculpa, Verônica agarrou seu braço com uma força surpreendente, as unhas pintadas de vermelho cravando em sua pele. Sua vida miserável acaba hoje. Vou te ensinar a nunca mais desafiar alguém como eu. O pânico paralisou Lúcia. Verônica a arrastou escada abaixo com uma brutalidade que desmentia sua aparência frágil. Socorro! Ladra! Pega, ladra! Verônica começou a gritar, a voz perfeitamente calibrada para soar desesperada e aterrorizada. A transformação foi instantânea e medonha. O rosto contorcido de ódio deu lugar a uma máscara de vítima indefesa. Dona Verônica, pelo amor de Deus, o que a senhora está fazendo? Implorou Lúcia, as lágrimas escorrendo sem controle. Elas chegaram ao pé da escada. Com um movimento rápido e ensaiado, Verônica enfiou a mão no próprio pulso, arrancou um bracelete de diamantes que brilhava com a luz do lustre, e antes que Lúcia pudesse reagir, o enfiou no bolso do avental dela. Você achou que podia vir na minha casa, espionar minha família e sair impune? Sussurrou Verônica, o veneno de volta em sua voz, inaudível para quem mais estivesse na casa. Eu sou rica. Você não é nada. Adivinha em quem eles vão acreditar? Naquele momento, o marido de Verônica, Ricardo, apareceu atraído pelos gritos. Ele viu a esposa chorando, o pulso nu, e Lúcia pálida e apavorada. A cena estava montada. A polícia foi chamada. 2 oficiais robustos chegaram e ouviram o relato ensaiado de Verônica sobre como pegou a faxineira em flagrante. Revistem o bolso dela, disse Verônica, com um soluço falso. O metal frio do bracelete foi puxado para fora, selando o destino de Lúcia. Não fui eu, ela colocou aí. Ela maltrata o filho, gritou Lúcia em puro desespero, mas suas palavras se perderam, soando como as mentiras de uma criminosa encurralada. Enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos, o mundo de Lúcia desabou. Seus filhos, seu futuro, tudo se esvaiu. Seu olhar varreu a sala luxuosa uma última vez, e então ela viu. Sobre o aparador esquecido estava o receptor da babá eletrônica. Uma pequena luz verde indicava que estava ligado. A voz de Verônica ecoou em sua mente. A babá eletrônica está sempre ligada. A câmera do quarto de Arthur apontava diretamente para o corredor onde Verônica a confrontou. Na delegacia, o cheiro de desinfetante e desespero pairava no ar. Lúcia repetiu sua história a um policial entediado que mal erguia os olhos do formulário. A câmera, no quarto da criança. Ela gravou tudo. Ela insistia, a voz rouca de tanto chorar. Ninguém lhe dava ouvidos. Para eles, era apenas mais uma ladra inventando histórias. Foi quando uma detetive, de olhar arguto e cabelos presos num coque severo, entrou na sala. Ela se chamava Carla e tinha a reputação de farejar mentiras a quilômetros. Ela ouviu o relato de Lúcia, não com pena, mas com uma curiosidade crescente. A menção repetida à babá eletrônica e a convicção na voz de Lúcia a fizeram parar.
A patroa disse que a câmera estava sempre ligada? Perguntou Carla, inclinando-se para a frente. Lúcia assentiu freneticamente. Contra a vontade de seus superiores, a detetive conseguiu um mandado. A volta à mansão foi surreal. Lúcia, ainda sob custódia, sentia os olhares de desprezo de Verônica e Ricardo. Isso é um ultraje. Vasculhar o quarto do meu filho por causa da fantasia de uma criminosa? Esbravejou Verônica, mantendo a pose de vítima ultrajada. A detetive Carla, impassível, conectou o tablet ao sistema da babá eletrônica, que gravava tudo em nuvem. O arquivo daquela tarde começou a rodar. Primeiro a voz de Verônica, cruel e sibilante, abusando verbalmente do pequeno Arthur. Ricardo empalideceu ao seu lado. Depois, a imagem nítida do corredor. Verônica agarrando Lúcia pelo braço, a ameaça clara e audível. Sua vida miserável acaba hoje. O vídeo não mostrava o momento em que a joia foi plantada, pois a cena ocorreu no andar de baixo, mas o áudio cristalino capturou o sussurro venenoso de Verônica, vindo da escada. Adivinha em quem eles vão acreditar? O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo som da gravação. A máscara de Verônica se despedaçou, revelando um rosto tomado pelo pânico. Ricardo se afastou dela, o horror estampado em seu rosto. A detetive Carla parou o vídeo, seus olhos fixos em Verônica. Acho que já sabemos em quem acreditar. A justiça anti-cega enxergou com a clareza de uma lente digital. Verônica foi presa, seu império de mentiras desmoronando como um castelo de cartas. O caso se tornou um escândalo, a imagem da socialite perfeita manchada para sempre pela crueldade revelada em alta definição. Ricardo, devastado pela verdade sobre a mulher com quem dividia a vida e pelo sofrimento silencioso do filho, pediu o divórcio e a guarda total de Arthur, dedicando-se a reconstruir o que havia sido quebrado no menino. Lúcia foi libertada, as acusações retiradas. Ricardo lhe ofereceu uma indenização vultosa, um pedido de desculpas material pela humilhação que ela sofreu. Com o dinheiro, ela comprou uma casa pequena, mas sua, longe da opulência que quase a destruiu. Sua verdadeira vitória não estava no dinheiro, mas na paz de poder colocar seus filhos para dormir sem o peso da injustiça em seus ombros. A babá eletrônica, um símbolo de vigilância e controle nas mãos de Verônica, tornou-se para Lúcia um improvável instrumento de libertação, provando que a verdade sempre encontra um caminho para a luz, mesmo nos lugares mais sombrios. E você teria coragem de enfrentar alguém tão poderoso para defender a verdade? Comente abaixo o que faria no lugar dela.